Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, promovido pela Diretoria de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Vinhedo, São Paulo. Estamos hoje aqui na companhia do nosso querido João, na companhia do nosso querido Afonso, e deste que vos falo, Leandro. Hoje, infelizmente, estamos desfalcados de nosso âncora, o grande Marcelo, que está adoentado, mas nós aqui já estamos em vibração para que o Marcelo possa se recuperar o quanto antes, e certamente na semana que vem ele estará junto da gente novamente. Hoje, na primeira hora do programa, nós vamos estudar, nós vamos debater o capítulo 25 do O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5, o capítulo que fala: buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. E, na segunda hora, onde nós iremos ler e debater a respeito do livro Nosso Lar, vamos falar no capítulo 41, o capítulo Convocados à Luta, imperdível também. Então, só para nós iniciarmos a leitura do Evangelho de hoje, o capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, que nos diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Interessante, né, meus amigos, essa passagem, que ela nos mostra, né, ajuda-te e o céu te ajudará, a lei do trabalho, né, porque por consequência tem a lei do progresso, ou seja, o progresso ele é produto, ele é fruto do nosso trabalho, desde que este é que põe em ação as forças da inteligência. E muito interessante também, né, esse trecho em que ele nos passa, né,
se o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma serpente, né? Aí fica para a gente refletir. Por mais mal que seja, né, o ser humano, por mais maldade que ele tenha encravada em seu coração, maior que seja o criminoso, não importa, ele ainda é capaz de fazer o bem, né? Ele ainda é capaz de amar, ele ainda é capaz de ajudar o seu próprio filho ou aquele que estiver perto de você, perto dele no caso, né? Então eu gostaria de trazer para debate esse evangelho de hoje, que os nossos amigos João e Afonso também podem colocar aí as suas opiniões a respeito. Eu gostaria de retomar essa abertura de Mateus, porque eu acho que ela fala direto aos nossos corações em dois momentos muito significativos. Em primeiro lugar, para aqueles que se encontram em processo de aflição, de desespero, que não veem saída, que estão sobrecarregados. E nós temos um péssimo hábito de, quando temos um problema, nós criamos um segundo problema. Quando as coisas estão difíceis, a gente entra em desespero, o que é um novo problema. E aí, ao invés de você ter a serenidade, a clareza para enxergar as oportunidades, as saídas, os caminhos, nós acabamos fechando, por assim dizer, o nosso horizonte e nos desequilibramos mais intensamente, somado ao problema. Quando você ouve de Jesus nos dizer que todo aquele que busca encontrará, todo aquele que bate, abrir-se-vos-á, nós passamos a entender que o homem, o ser humano, ele possui a possibilidade de transformar a própria condição através do esforço, através do que o Cristo nos chama de trabalho. Mas trabalho aqui entendido como o esforço que se faz para a transformação. Não é um trabalho profissional apenas. Todas as formas de ação no bem, elas são válidas e nos levam a caminhos de transformação. Então, isso abre a possibilidade daqueles que se achavam, de alguma forma, esquecidos ou, numa condição pior ainda, envolvidos num esquecimento total do Pai, da divindade. Porque tem momentos em que nós achamos que fomos esquecidos por conta das dificuldades que se assomam no nosso caminho. E aí, quando você ouve: se vós que sois imperfeitos não são capazes, nós não somos capazes de oferecer aos nossos filhos que têm fome e nos pedem um pão, uma pedra, quanto mais o Pai que é perfeito. Então, esta certeza de sermos filhos muito amados de Deus, e por sermos filhos muito amados, somos atendidos carinhosamente por esse Pai de amor. Ele deseja a nossa transformação, o nosso crescimento. O Pai nunca deseja o nosso abatimento. E a nossa visão muito mesquinha, muito curta, ela às vezes pende para esse lado. E nós nos vitimamos, dizendo que somos coitadinhos e que o Pai deseja nos massacrar. Uma inverdade muito séria que o Pai, na sua infinita bondade, não leva nem em consideração, porque nos conhece a fragilidade. Mas ao lermos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo essa referência de Jesus em Mateus, nos falando a respeito da possibilidade de todo aquele que busca encontrar a transformação e a porta de libertação, de crescimento, de alívio,
é, sem dúvida, um fato que transforma qualquer momento difícil, qualquer instante tenebroso pelo qual nós estejamos passando, em situações muito mais amenas, né? Porque nós estaremos sempre vivendo de acordo com a nossa plantação, de acordo com a nossa ação, de acordo com o nosso trabalho. Então não desanimemos, pelo contrário, arregacemos as nossas mangas e enfrentemos as dificuldades com a certeza de que somos respaldados por um Pai de amor, que somos filhos amados e, portanto, amparados, sustentados por forças muito superiores à nossa compreensão. Muito bem. Muito legal a reflexão. E boa noite, amigos queridos, os queridos amigos aqui presentes. Marcelão, um abraço aí, melhoras. Então, essa questão do trabalho, o que eu estava pensando exatamente, porque é impressionante, né, a variação, né, o Evangelho, impressionante como Jesus é uma variação sobre o mesmo tema, que é o amor, né? E aí, né, no Evangelho ele fala que é sobre esse outro prisma. Ele fala que, sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. E olha que coisa bonita ele fala na sequência. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, né, como o Leandro falou, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, né, Leandro? Que coisa linda isso, não? Uma poesia maravilhosa. E aí a gente, muitas vezes, a gente se lembra de elevar o pensamento quando a gente está precisando, né, elevando em prece, quando a gente está precisando, quando a gente está doente, né, quando tem alguém, né, passando por dificuldades, alguém mais próximo ou nem tanto, ou nós mesmos, né? E a gente acaba, às vezes, esquecendo de, na realidade, o que a gente precisa, né, aprender a ter essa ligação sempre, né, através da prece, né, com os nossos amigos espirituais, e aí buscando ligações. Por exemplo, a gente precisa, uma das coisas que são assim super importantes para a gente aprender é a gente entender o que a gente veio fazer aqui, né? E aí a gente aprender, igual, né, o Afonso estava bem comentando, a gente aprender o que é o trabalho, né? O trabalho é só levantar, bater cartão, fazer, cumprir tudo. Não, isso, onde é que isso, onde é que o valor? E a hora que a gente começa a fazer tudo isso aí, vamos dizer, a gente não, primeiro, deixa de trabalhar por dinheiro, né? Porque o próprio mestre disse que o trabalhador tem direito ao salário, é natural, né? Então essas coisas a gente tem que ir buscando o trabalho, através, conforme a gente vai se ligando à espiritualidade superior, eles vão nos trazendo conceitos desse amor ao próximo, né, que o Afonso também comentou, desse amor ao próximo, dessa colocação de uma forma, de uma análise de uma forma mais profunda. O que nós viemos fazer aqui? Para que a gente encarna, né, afinal de contas? Será que a gente encarna só para trabalhar? Né, ou para comprar o último modelo do telefone celular, o último carro, casa na praia, né, a gente fala, não é para isso. Para que a gente encarna? A gente encarna para a gente acertar o nosso coração, né? E o que a gente aqui dentro dessa linha, buscar e achareis, o que a gente deve buscar? O que a gente veio fazer aqui? Se não houvesse uma razão para a gente encarnar, Deus não ia nos oferecer essa oportunidade. Então nós estamos aqui para buscar alguma coisa. Buscar o quê? Buscar a melhoria dos nossos sentimentos, né? O nosso comportamento em casa, né? Com a nossa família, com o nosso pai, com o nosso filho, com a nossa esposa, marido, enfim, né? E no trabalho, na escola, né? A gente vê tanta coisa esquisita, né, acontecendo pelo mundo aí. Eu vejo coisas que eu acho... eu custo a crer. A minha irmã, por exemplo, é professora, né?
E ela me conta algumas coisas lá no interior do estado do Rio, na minha terra lá. E ela me conta umas coisas assim que é inacreditável como é que as crianças se portam, né? Os jovens, né, têm se portado. Por que será? Né? Assim, com relação ao professor, que eu sempre tenho até hoje o maior respeito por todos que me auxiliaram a sair da ignorância, como eu cheguei aqui, né? Então, eu tenho o maior respeito, profundo respeito. E eu vejo umas histórias, e passa na televisão, a minha irmã me contando, ela falou assim: João, você não acredita como é que as coisas são malucas, né? Inacreditáveis. Por que será? Né? Então a gente precisa refletir sobre isso. Será que esse pessoal está sendo devidamente orientado, né? Será que o que estão buscando? Né? Nós temos que avaliar, analisar, né? Refletir sobre a sociedade. O que a sociedade está buscando? O que nós, como país, né? como cidadãos, o que nós estamos querendo? Então é hora que a gente começar a refletir como é que a gente está exemplificando, que exemplo a gente está dando para o nosso filho, que tipo de vibração a gente está trazendo nas conversas que a gente trava com a nossa esposa, com o marido. Como é que a gente tem, né? E aí a gente tem que, dentro dessa linha, né, de buscar e achareis, né? Que tá, assim, Jesus fala aqui, né, que a gente não dá, já foi comentado aqui, se o filho pede um peixe, a gente não vai dar a serpente, se pede pão, não vamos dar pedra, assim, mas assim, e no geral, né? Como é que a gente está refletindo, trazendo para a nossa vida no dia a dia, como é que a gente tem se comportado, quais programas a gente tem assistido, quais livros a gente tem lido, quais conversas a gente tem mantido no ambiente de trabalho, na escola, que exemplos nós temos dado. É hora que a gente cair, né, Afonso? É hora que cair a nossa ficha, assim, sobre que a gente vai ter, tudo isso que a gente fizer vai ser cobrado de nós, vai ser trazido para a nossa avaliação, que tinha aquele conceito antigo de que Deus punia, né? Tinha aquelas imagens de Deus barbudo, com cara de mal. Não é nada, Deus é igual o Afonso falou, é um pai amoroso, né? Tinha aquela história, que Deus vai te punir. Que vai punir? Na realidade, igual assim, né, a gente, né, nos trabalhos espirituais, quando a gente atende, recebe irmãos nossos desencarnados, que muitos nem sabem que estão desencarnados, né? E aí eles, que somos nós em outros momentos, né? Em algum momento atrás aí éramos nós precisando de auxílio, como eles estão agora. A gente tem trabalhado, né? Graças a Deus, auxiliando. Mas assim, não existe essa história de que Deus vai punir. Na realidade, quando nós praticamos alguma coisa de mal, de errado, que a gente sabe que a nossa consciência não nos perdoa, ela é o nosso juiz, aquele juiz que não fecha o olho nunca, né? É o nosso maior credor, né? É o nosso maior credor. Na hora que a gente bate a cabeça no travesseiro à noite, né? Ele vai nos buscar, trazer para refletir o que nós fizemos de certo ou errado. E aquele Deus lá que a gente tinha, toda aquela imagem que era trazida aí pelas religiões de Deus punitivo, não é nada, é a nossa consciência. Enquanto nós tivermos a consciência pesada porque a gente prejudicou alguém, né? Que a gente ofendeu alguém, que a gente ludibriou alguém, e quantas vezes nós não fizemos já isso nessa encarnação? Sem contar, e nessa encarnação a gente já está melhorzinho, né? O mundo já melhorou muito. E nas outras atrás, né? Alguém nos prejudicava, a gente tirava a espada e cortava o pescoço. Era assim que a gente fazia, não é, Afonso? Não é, Leandro? Então, assim, aí, voltando aqui pra gente, aí, esses irmãos nossos, a gente presencia, conversa, assim, com eles, e são eles mesmos que não se perdoaram dos delitos cometidos, dos crimes cometidos, quaisquer que sejam, mais graves, menos graves, né? Às vezes, abandonos. Quantos abandonos a gente já causou? Né? Quantas pessoas a gente já prejudicou? Mas isso também não é pra gente ficar pegando um chicote e ficar batendo nas costas, aquele chicotinho batendo nas costas. Não faz sentido, não é isso, né? Essa coisa de, né? Não é pra se autoflagelar, né? Não é isso, não faz sentido isso aí. A gente tem que melhorar. Já fizemos isso na Idade Média e não deu certo. Muito, né? Não deu certo, né? Então a gente ainda está tendo que vir encarnar aqui, é porque ainda não deu certo.
A gente precisa se desvincular dessas coisas, a gente precisa melhorar. O que a gente está buscando? Né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Se a gente tomar a iniciativa de buscar o bem, de buscar trabalhar sem esperar retorno, é aquilo que Jesus fala quando a gente para, vamos dizer, olha de um plano mais alto todas essas questões, os ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus são sempre amorosas, não é verdade? É sempre amor, assim, de várias formas. Ele vem nos dando dicas, assim, ó, gente, faz isso, faz assim, para de fazer isso aqui, faz aquele outro, ajuda aqui, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E aí a gente acaba, não, eu não vou fazer isso. Isso é coisa de trouxa, né, de bobo. Não é, né? É assim que a gente parte os grilhões, né, do ódio. Depois até eu queria ler uma lição que a gente passou ontem nas quintas-feiras aqui para o pessoal aqui da capela, mas assim, sobre como a gente quebrar os grilhões do ódio, né? Mas assim, então assim, são essas coisas, é isso que a gente veio fazer aqui, né, Afonso? Assim, o que a gente veio encarnar para quê, né? Eu sempre tenho puxado. Qual que é o objetivo, né? Eu tenho puxado, assim, eu tenho refletido bastante sobre isso aí e buscado entender e avaliar, né? Como é que eu tenho me comportado? Porque assim, a gente tem uma encarnação, recebe todos esses recursos que a gente já falou aqui algumas vezes. E como é que a gente tem se portado? O que eu vou levar de resultado, né? Atingir as minhas metas, né? Falando uma linguagem assim empresarial, assim, estou atingindo as minhas metas ou vou chegar lá e não vou passar de ano na escola, não vou passar, vou ter que começar tudo de novo? Eu não quero, assim. Eu, sinceramente, assim, a gente pode não estar conseguindo, né? Com certeza não estamos conseguindo 100%, mas assim, em alguns pontos a gente tem que buscar e a gente tem que persistir. Porque assim, senão a gente vai sofrer, né, Afonso? Assim, né, Leandro? A gente vem, conversa, assim, vai voltar do mesmo jeito, né? E tem aquela questão que é pior ainda, vamos dizer, a Terra está passando por um processo, né, de evolução, e quem não se enquadrar na nova era, né, no novo momento da humanidade, né, vai ser convidado gentilmente a se retirar da Terra. E não, que a gente não se engane, né, porque não vai ser para lugar melhor, vai ser para lugar pior. E isso está bem próximo de acontecer, né? As coisas já estão acontecendo, né? A gente sempre vê, né? Os espíritos comentam, sempre tem, no próprio Evangelho já fala assim o seguinte, quer dizer, essa evolução da Terra está acontecendo. Então o que a gente quer? O que a gente quer buscar? Quer buscar ficar, vamos dizer, nesse mesmo estágio, a gente quer melhorar, avançar, passar por cima desses nossos vícios do passado. Porque a hora que a gente para pensar, a gente sabe muito bem dos nossos impulsos. Na verdade, por exemplo, quando a gente pelo trânsito, né? Pelo comportamento, quando alguém pisa no nosso pé, vamos dizer, psicologicamente falando, né? Pisa no nosso pé psicológico, nosso calo psicológico, quando alguém dá uma pisada no calo psicológico, nossa, onde a gente vai parar, né? A vontade é de pegar pelo pescoço, né? Enquanto a gente estiver sentindo isso, significa que tem coisa para ser trabalhada, então a gente precisa trabalhar, né? E aí Jesus tem um monte de exemplos para a gente buscar, entender e avaliar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Muitas vezes essas palavras depois a gente fica arrependido, né? Mas na hora fala com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o vizinho. E às vezes com um funcionário de uma empresa onde a gente está, sei lá, vai ser atendido, a pessoa demora, tal, você perde a paciência e fala. E depois já era, já saiu. Aí aquela não recolhe mais. Você vai ter que fazer, mas e todas essas coisas que a gente fizer contra a vida, a gente vai ter que restituir, vai ter que acertar. Que é isso, essa é a cobrança que a consciência faz, porque a gente sabe exatamente onde a gente errou. Ninguém precisa falar pra gente onde a gente errou. Nós temos absoluta clareza e certeza de onde erramos, né? O interessante, né, quando você comentou sobre os nossos calos, né, psicológicos, né,
nós sabemos exatamente qual é o nosso, ou quais são os nossos pontos fracos. Nós sabemos exatamente aonde nós ainda somos falhos, né? Frágeis, né? E frágeis, exato. E aí aquilo que você comentou, né, João? O que nós estamos fazendo para melhorar isso, né? Por exemplo, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olhando aqui um pouquinho o que os nossos benfeitores espirituais colocaram no capítulo 5, eles mencionam assim, no item 5, perdão, do capítulo 25. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei à porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Então, estamos pedindo ajuda para melhorarmos os nossos pontos falhos, as nossas fragilidades. Estamos pedindo bons conselhos aos benfeitores espirituais. Estamos pedindo a Jesus que nos abra a porta do caminho correto, que é o caminho estreito, não esqueçamos disso, né? E aí a gente começa a refletir todas as coisas erradas que nós andamos fazendo, falando, pensando. Pensar também vale. E pensar também conta, né? Pensar também conta, exatamente. Porque as vibrações que nós emitimos pelos pensamentos, elas chegam do outro lado do mundo numa fração de segundos, né? Atingindo seja quem for e onde for. E o interessante disso tudo é, nós somos conhecedores das nossas fraquezas. E o que nós vamos fazer para melhorar, né? Então, a reflexão que nós temos hoje do aprendizado que o Evangelho nos traz. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos que procurar, sinceramente, humildemente, querer melhorar, para que assim o trabalho dos céus, ou o trabalho da espiritualidade, dos benfeitores espirituais que nos acompanham, incluindo aí o nosso mentor ou os nossos mentores espirituais, né? Nós fazendo a nossa parte, o trabalho deles também será muito mais facilitado. O trabalho deles será menos sofrido ou menos doloroso para eles mesmos, né? Você quer comentar alguma coisa, Afonso? Você tocou num assunto que me despertou a atenção para um assunto correlato que eu acho importante da gente tocar. O autoconhecimento, né? Você ter noção de quais são as suas fragilidades e quais são os aspectos positivos que você já tem alguma conquista. Então, às vezes a gente tem conquistas importantes na área da tolerância, da fraternidade, mas não tem na área da paciência. Cada um de nós tem uma composição muito particular que é fruto da vivência das muitas vidas pelas quais nós já passamos. Mas quando você se conhece de alguma maneira, não precisa ser profundamente, mas tem noção de quais são as suas fragilidades, se você tem tendências muito sérias à agressividade, ou ao alcoolismo, ou a ser usurário, você, conhecedor desses aspectos difíceis, você os combate ou previne com a aquisição da virtude neutralizadora. É a única forma. Porque se você disser, eu não quero ser violento, eu não quero ser... você continuará vinculado à violência. Mas se você conquista valores de tolerância, de fraternidade, de pacificação, né, de mansuetude, então você neutraliza aquele seu ponto difícil e frágil.
ponto que você reencarnou para transformar. Mas não é só esse aspecto do autoconhecimento. Eu gostaria de comentar também a respeito dos nossos adversários, porque como os nossos amigos aqui comentaram sobre os pensamentos, se eles valem, e eles valem muito porque o pensamento ele é concreto, ele tem dimensão, tamanho e forma no plano real da vida, embora nós não o vejamos com os olhos da carne, nós o sentimos muitas vezes. Sem dúvida. E os nossos adversários vão conseguir um raio-x muito próximo da realidade e das nossas fragilidades. E é exatamente por conhecer as nossas fragilidades que eles vão desenvolver uma estratégia de ação para neutralizar o nosso crescimento. O nosso esforço. Os nossos esforços. Porque muitos dos espíritos equivocados, eles se baseiam por um fato. Se eu não conquisto virtude, ninguém vai conquistar também. Porque se eu não cresço, ninguém cresce. Ninguém crescendo, eu não fico para trás. É um raciocínio simples, infantil, mas que é utilizado. Então, eles não querem o progresso moral, mas também não permitem que aqueles de nós que estamos dispostos o conquistemos com facilidade. Então, o capítulo 25 ainda nos alerta a respeito do autoconhecimento e das companhias espirituais que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos cercados, não é? Se nós tivermos bons pensamentos positivos, nos direcionarmos pela porta estreita a qual se referiu o Leandro, nós teremos a simpatia dos benfeitores espirituais, que vão reconhecer a nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa honestidade de princípio e vão nos respaldar com a sua ajuda moral. Mas, se nós fizermos vista grossa para o nosso próprio defeito, as nossas chagas morais, os nossos maus hábitos, nós encontraremos seres que estarão muito dispostos a nos incentivar nessa caminhada. E aí nós lembramos uma historinha que é muito interessante, que foi contada para mim no período da escola, quando eu era criança, por um professor de matemática. Ele disse, olha, nós temos que tomar como exemplo a experiência das duas rãs, né? Você pega uma rã que ela tem o sangue frio. Se você colocar num recipiente com água muito quente, ela salta imediatamente, porque o contraste de temperatura é muito forte. Choque, né? O choque. Mas se você colocar uma rã no recipiente de água fria, como o sangue, e você for aquecendo lentamente, ela morre cozida. Ela não percebe o ponto de perigo. E é essa a estratégia que muitos espíritos utilizam para conosco. Eles não nos ameaçam frontalmente, não fazem grandes aparições de... Não faz nada que seja chocante, né, para despertar nossa atenção. Exatamente. Mas as coisas acontecem sutilmente. Então é uma pequena transgressão, um equívoco que eu acho que não tem importância, eu deixo passar, e ali vão somando 1, e 2, e 3, e quando eu vejo, eu estou enredado até o pescoço de situações embaraçosas, complicadas, que se eu não tiver respaldo moral e bastante coragem, né, eu acabo não só me desequilibrando profundamente, como muitas vezes, hoje nos dias atuais, nós temos constatado isso, as pessoas acabam utilizando o caminho mais equivocado na esperança de encerrar a vida, esquecidos de que a vida não se acaba nunca. E saem pela porta do autocídio ou do suicídio, né? Complicando ainda mais a sua própria situação. Sem sombra de dúvida. Então, nossa reflexão nessa oportunidade é para que nos fortaleçamos
com poucas armas. A arma do autoconhecimento e a arma da certeza, da esperança e da fé de que estamos respaldados por um Pai de amor. E que todos os esforços que fizermos na direção do bem e da luz trarão resultados inevitáveis. Eu vou repetir, os resultados são incontestáveis. Não vão se perder em momento algum. Eles podem não aparecer no momento em que o nosso desespero e a nossa aflição deseja, mas toda semente plantada no bem trará fruto no bem, certamente. O contrário, infelizmente, é muito verdade. Tudo que você deixar de fazer na linha do bem e da luz, você colherá frutos amargos, com a anuência da lei, mas com a misericórdia do Pai, que não nos deseja neutralizados. O Pai nos deseja sempre renovados e luminosos. E ativos, né? Então, muito legal a sua reflexão. Eu também estava pensando o seguinte, uma ferramenta que eu sempre recomendo demais, assim, são as leituras, né? Quer dizer, nós tivemos, né, volto a dizer, o privilégio de morar, de viver no mesmo momento, no mesmo país do Chico Xavier. Olha que coisa maravilhosa. Um dia a gente vai entender o alcance desse espírito. Hoje eu acho que a gente até tenta, né? Pela quantidade de livros, as obras, as histórias dele, histórias maravilhosas, né? Mas assim, o Chico foi um canal sensacional, maravilhoso, assim, enorme de informações, né, de esclarecimentos, né, Afonso? E de dicas mesmo, vamos falar assim em português bem claro, assim, bem rasteiro. Dicas sobre como dar uma melhorada de vez em quando. Não precisa ser, a gente não precisa tentar virar anjo de uma hora para outra, a gente não vai conseguir mesmo, né? Então assim, mas a gente lendo André Luiz, né, que ele tem aquelas lições pequenininhas, pequenas frases e tal, lendo todo dia, de vez em quando, né, uma vez a cada 2 dias, vamos buscando referências, ferramentas, como você falou, para a gente se melhorar, para mudar essa sintonia, né? Porque a gente traz esse vício da sintonia. Se a gente está aqui sofrendo, passando esse sufoco todo, é porque a gente não é tão luminoso assim, né? Então, ou seja, em outras palavras, se a gente tem esse monte de impulso ainda no mal, é porque é onde a gente conviveu, né? Então, assim, se a gente tem tantos, vamos chamar assim, amigos, entre aspas, né, no plano espiritual, com essas tendências que ficam tentando nos levar, se a gente aceita o convite, igual o Afonso falou, é porque a gente tem algum interesse naquele local, naquele, vamos dizer, naquela situação, né? Então, assim, quando a coisa deixar de nos interessar, pode convidar o quanto quiser, eu não quero, né? Olha que beleza vai ser nesse momento, a hora que chegar tal, aí, né, vai ver um irmão tentando te convencer, tentando, no final das contas, quem sabe a gente consegue convencer ele a sair daquele caminho. Olha que maravilha, né? Mudar a história, né, Afonso? Eu acho que a intenção é exatamente essa, né? Você muda o foco e aí todo aquele grupo que se formou por afinidade de interesse, você tem muito mais legitimidade para convidar, porque você partilhou das mesmas dificuldades. Como coleguinha ali. Exato. Então, eu até peço vocês aí um espaço para poder ler aqui uma mensagem. Claro, vamos lá. Eu falei do André Luiz, mas tem Emmanuel e tantas outras lições, né? Tem um livro Paulo Estevam, quem não leu ainda, pelo amor de Deus, leiam, né? Não perca. Até uma dica para aqueles que não gostam de ler, Paulo Estevam tem em audiolivro. Olha que beleza. É possível ler, baixar gratuitamente. Não percam, porque é um livro realmente
sensacional. Imperdível, é imperdível. É o melhor livro que eu li. Eu também. Nessa encadernação minha aqui. Nessa encarnação. Mas enfim, tem outros livros também, audiolivros aí. A minha esposa, né, ela sempre ouve, tem muita gente que ouve direto, né? Então, mas, por exemplo, Emmanuel também tem lições maravilhosas. Esse aqui, no caso, da lição do livro Pão Nosso, que até está bem pertinente aí sobre o que a gente está falando aqui. A lição 166 do livro Pão Nosso, que chama-se Cura do Ódio, né? Então, na leitura ao acaso, né, que eu sempre falo nas quintas-feiras, faço uma leitura ao acaso e distribuo para o pessoal do nosso grupo aqui de trabalho das quintas-feiras na capela. Então, o Emmanuel pega uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo diz assim, o título é Cura do Ódio. Paulo diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aos Romanos. Então aí o Emmanuel vem nos explicar, né, esse ensinamento, né, de Paulo lá para os Romanos. Aí o Emmanuel diz assim: o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Bem na linha disso que o Afonso estava falando, né? Exato. Né? Então, o homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Olha aí, né? São inimigos mais fortes, que esses sim são perigosos à tranquilidade se a gente não estiver firme. Mas olha só como é que o Emmanuel vai falando aqui. Então ele diz assim: contar com um inimigo desse jaez é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, que é sofrido, né? Quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Ou seja, se a gente já tivesse afeiçoado ao Evangelho, a gente cria um antídoto contra esses ataques, que a gente estava acabando de falar. Então ele continua: quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. Quer dizer, o mais amplo esforço parece que não adianta nada, né? Por quê? A impenetrabilidade, olha só, essa palavra aqui está difícil. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, porque o outro não está esclarecido, né? Então, assim, a impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Mas vamos lá. O Emmanuel, ele tá construindo o nosso entendimento para a gente entender como fazer isso aí. Contra essa situação, ele diz, contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Aí vem ele. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Olha só, falando das duas figuras, tem o ofensor e o ofendido. Então, desde o minuto em que o ofendido, ou seja, aquele que tem o conhecimento do Evangelho, né, que está sendo ofendido, desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Olha que coisa linda, né, gente? O serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia. Ele só vai enxergar isso mais tarde. A visão do ofensor é mais tardia. E em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa
se lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Só quando ele tem alguma vantagem que ele enxerga isso aí. Se não tiver vantagem, ele... liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo. Então aquele antagonista, os inimigos, essa é a questão do ódio, né? Aquele ódio que foi criado lá atrás pode persistir por muito tempo, no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, por isso que o Paulo fala, né? Dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Então, assim, olha que coisa, que sabedoria do Paulo, né? Quer dizer, como é que a gente vai curar esse ódio? Fazendo bem pro bichinho, né? Então, assim, vamos tentar fazer isso aí. Eu estava comentando no meu comentário, falando assim, é isso, foi o que o Paulo sugeriu. Se tiver com fome, dá comida. Se tiver com sede, dá de beber. E vamos fazer outras coisas, a gente tem oportunidade. E aí, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, essa sementinha que foi falada aqui já hoje, né? Essa sementinha vai germinar. Essa sementinha do bem vai germinar. E aí ele vai entender, porque Jesus falou que nenhuma das ovelhas ia se perder. Não falou isso, Afonso? Se Jesus falou, cara, eu não sou, quem sou eu para duvidar disso aí? Ou seja, por mais que demore esse irmão nosso, onde a gente haja, vamos dizer, tenha, grilhões de ódio por aí, que a gente sabe que tem, encarnado ou desencarnado, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos reconciliar. Então, quanto mais rápido, já que a gente já tem esse entendimento, quanto mais rápido a gente conseguir, melhor. Melhor. E com relação a essa afirmação do Cristo, que nenhuma das ovelhas que ele recebeu do Pai se perderia, nós reforçamos na teoria e na situação em que nós nos encontramos de um momento de transição. Porque aqueles que se tornarem impermeáveis ao convite milenar, porque esse convite não está sendo feito agora. O Cristo esteve aqui há 2000 anos, trazendo pessoalmente a sua palavra e, mais do que isso, o seu exemplo. Mas aqueles de nós que não quisermos dobrar a nossa arrogância, o nosso egoísmo, nosso orgulho, né? O nosso orgulho, nós não estaremos perdidos. Nós estaremos encaminhados para classes mais severas, onde o aprendizado se tornará mais difícil, mas nós não deixaremos de estar matriculados nos cursos de renovação. Em uma escola qualquer que seja. Então o Cristo continua nos amparando, mesmo em outra dimensão, em outro planeta, de cunho primitivo, porque a nossa destinação, de todos nós, inclusive daquele que você está pensando, que fala, não, esse não é possível, né? Nesse também, essa criatura também, qualquer um de nós, está destinada à transformação e à vivência plena do amor universal. Toda e qualquer oposição nesse sentido é caminho de dor e de sacrifício, que nós trilhamos voluntariamente. Por ignorância. Por ignorar ignorância a dimensão do amor. Desconhecimento, exatamente. Desconhecer. Desconhecimento, Porque o fato é que aquele que conhece realmente as maravilhas do perdão e do amor não toma uma atitude oposta. É sempre por falta de confiar, de não acreditar, por intransigência da nossa falta de evolução, que nós estacionamos na sombra. Então o convite do buscar e achareis é nos permitir permear pela certeza de que o nosso esforço
pode e deve ser direcionado na linha do bem, do perdão e do amor em ação, que também é conhecido pelo nome de caridade. O interessante disso tudo, né? Quando o Afonso agora acabou de comentar que nós devemos permear o caminho do bem, o item 4 do Evangelho de hoje, ele nos mostra, né? Nos informa que a partir do momento que nós damos o primeiro passo, né? Que nós pedimos ajuda, né? Ou estamos buscando para poder encontrar, os bons espíritos, né? Os benfeitores, eles não vêm livrar o homem do trabalho, eles não vêm livrar o homem do caminho que ele deve perseguir para atingir o seu ponto de melhoria. Muito pelo contrário, né? Eles nos mostram qual que é o nosso alvo. Eles nos mostram aonde que nós devemos chegar, né? E a partir do momento que nós mostramos a nossa boa vontade, o nosso querer de modificação, né? Eles nos encorajam, eles nos dão bom ânimo, eles nos intuem, eles nos dão o direcionamento, né? Muitas vezes, quando nós estamos numa fase difícil ou nós temos um momento de desinteligência, né? Com alguém que está ao nosso redor, e depois a gente tem um pensamento reedificante, olha, vai lá, se desculpa com aquele teu irmão, ou vai lá, faça um gesto de boa vontade em qualquer situação que seja. Na verdade, são esses benfeitores espirituais nos intuindo, né? Transmitindo essas vibrações, seja até por aquilo que a gente chama de um sexto sentido, né? Ou até por vibrações telepáticas, não importa a forma com que a comunicação chega. E a comunicação vai chegar. E aí a gente tem que dar aquele primeiro passo, né? E subir um degrau, nem que seja um degrau da altura de uma gilete, como a gente sempre comentou aqui, né? É verdade. Mas pelo menos estamos modificando. A partir do momento que nós estamos nos modificando, é o progresso que começa a se tornar evidente. E você falou uma coisa, eu me lembrei, a Ana Lúcia, minha esposa, falou ontem no trabalho lá de quinta-feira, teve lá, eu acho que uma intuição, ela estava me contando hoje, que dentro dessa linha da intuição, né, acho que um trabalhador, um irmão passou a seguinte mensagem, que quando a gente busca uma fé, através de uma oração, né, uma situação de equilíbrio, um conforto, etc., através da nossa sinceridade, quando a gente busca sinceramente uma coisa, se ligar de verdade, fazer aquela prece sentida de verdade mesmo, sem ser aquela embromation, né, lá do fundo do coração, a hora que a gente começa a falar, a nossa intenção é tão forte, tão verdadeira, que as próprias palavras, daquilo que a gente está buscando, as próprias palavras que saem da nossa boca, já são as palavras que a gente precisa ouvir. Olha que coisa linda isso, né, gente? Ela me contou isso hoje de manhã, que sentiu um trabalho de ontem lá, que teve lá no Jardim Itália. Eu falei, nossa, que coisa verdadeira. É assim, não, é tão verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro isso. Porque a gente sabe o padrão dos espíritos superiores que convivem, né, que a quem a gente tem acesso nesses trabalhos, nessas casas, em todas as religiões, absolutamente, não todos os ouvintes não são todos espíritas, né, mas lógico, tem gente boa para absolutamente todo lugar do mundo, né, e os espíritos não fazem nenhuma distinção entre religião, não existe isso, né. Então, assim, quando a gente busca sinceramente, né, nos religarmos a Deus, que é a função da religião, é religar, né, o nosso coração sofrido, né, religar a Deus, a origem do bem, do amor, independe de religião, não tem esse negócio, absolutamente. E aí, olha que a gente consegue, não é linda essa mensagem, gente? Eu fiquei tão assim, emocionado na hora que ela contou, eu falei, nossa, que coisa verdadeira, e é mesmo. Porque assim, a gente sempre comenta o seguinte, os espíritos estão sempre querendo nos ajudar, só que a gente não quer.
A gente não dá abertura, né? A gente não pede, a gente está lá ligado no pensamento, lá pensando no acidente, no roubo, no não sei o que, no político, sempre acusando, sempre isso, o orgulho, o egoísmo, a gente deixando imperar, né? Se a gente não se vincula ao bem, se a gente não abre o nosso coração, não busca aquela sintonia, como dizia a Dona Marta, minha amiga lá em São Paulo, ela fala assim, é igual um rádio, a gente busca sintonia lá, você bota em qual rádio você quiser, se quiser botar na difusora, ela fala assim, bota na difusora, na frequência da difusora, se quiser botar música funk ou não sei o que lá, você bota na outra rádio. Então é a gente que busca, a cabeça é nossa, né? E isso que é uma coisa legal, quer dizer, essa questão, o Espiritismo puxa, deixa bem claro a questão do livre-arbítrio, né? Nós, e aí uma coisa que eu lembrei, a hora que você estava falando, né? Vocês estavam falando uma coisa, eu me lembrei. Assim, a gente precisa refletir nessas coisas, como é que a gente faz para ir mudando, né? Legal, eu sempre falo, puxo o saco demais do André Luiz, adoro o André Luiz, porque assim, ele traz a receita do dia a dia, assim, pra gente melhorar, né? Então ele vai dando uma dica. E assim, uma reflexão pra gente fazer sobre como é que a gente tem, que tipo de retorno a gente tem tido, por exemplo, dos nossos familiares. Por exemplo, dos nossos colegas de trabalho, né? Por exemplo, dos nossos colegas na escola, dos nossos amigos. Que esse retorno que a gente está tendo, olha só, esse retorno, né, é o broto das sementes que a gente lançou, né, para a gente refletir. Então, assim, como é que a gente tem sido tratado na nossa casa? Então a gente precisa refletir que tipo de semente a gente tem lançado nos nossos irmãos com quem a gente convive, em todos os ambientes. Então assim, aí a hora que a gente começa realmente a refletir, como é que eu vou mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Não, eu preciso ser presidente do país, sou presidente da empresa para mudar o mundo. Para com isso. Começa a mudar os pensamentos, avalia como é que você está tratando o próximo. Qual o próximo? Aquele próximo ali do seu lado. Começa a mudar dentro de você mesmo. Exatamente. Aí, como é que você tem, como é que a gente tem se colocado, que tipo de semente eu lanço no seu coração, Afonso, a hora que eu falo contigo? Tá certo? A hora que eu falo com a minha esposa, que eu falo com meu filho, o que eu estou fazendo com o meu filho? Que tipo de exemplo, quando ele vai, vamos dizer, está em outra situação, a hora que ele lembrar do pai dele, que tipo de camarada ele vai achar, que tipo de sentimento? Então a gente precisa avaliar isso aí. E tem que ser agora, né? Essa sensação de urgência a gente precisa ter, não é? Porque senão acaba a encarnação, pô. E se de repente o nosso último dia for hoje? Quem sabe? Ninguém sabe. A única certeza que a gente tem é que, né, um dia a gente vai voltar para o plano espiritual. Então, vamos começar a fazer isso hoje, né? Refletir, avaliar. Precisa ter um consultor, precisa alguém vir falar para a gente o que é certo e errado. Não, abre o olho, seja sincero e honesto com você, com a sua consciência, aquela que nunca dorme, e a gente vai saber. É questão de bom senso, né? Exatamente. Legal. Bom, estamos chegando no final da nossa primeira hora. Vamos partir para o momento musical. Tem mais alguma coisa para colocar, Afonso? Não? Desculpa, eu não tinha perguntado. Então hoje nós vamos trazer, eu vou trazer a canção do Rai Souza, a canção Viagem nos Céus. O Rai, ele é um cantor e compositor espírita, de músicas espíritas. Ele pertencia a um grupo que se chamava Portal do Som, é um grupo mais conhecido, né? Então é uma canção bem legal do Rai. Ela é muito bonita, e aqueles que não conhecem o trabalho do Rai, facilmente você encontra as canções dele no YouTube, tá bom? Vamos colocar a canção, a gente volta já já.